Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos meditar um pouco sobre a história que está lá em Marcos, no capítulo 10, nos versos 13 ao 16. Vamos ler? Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. O episódio de Jesus e as crianças nos revela muito sobre Deus. O mestre ele estava ensinando, como de costume, e pessoas ali estavam com os olhos fitos nele. Milagres, gritos de glória a Deus. O culto havia sido uma maravilha. Mas no final, algumas mães cheias de entusiasmo trouxeram suas crianças para que o Senhor as abençoasse e tocasse nelas. Os discípulos, por sua vez, não gostaram nada da ideia e passaram a reclamar, dizendo que elas estavam incomodando o mestre. Os discípulos estavam cansados, estressados, com fome. Quando viram aquela multidão de crianças em direção a Jesus, lhes faltou a paciência. Dessa história, nós podemos tirar algumas lições. Temos algumas coisas a observar e a aprender das vezes que Jesus esteve com as crianças. Vamos ver? A primeira lição que nós tiramos é a relação sincera com Deus. O relacionamento de Jesus com as crianças é o genuíno exemplo de pureza. Aquelas crianças, elas não estavam indo a ele com interesse pessoal, carnal. Era o simples desejo de estar perto e de receber a bênção. Vendo a atitude dos discípulos, o Senhor ficou indignado. A atitude dos discípulos revela que quando nos tornamos insensíveis e egoístas, quando nos tornamos adultos que não têm uma visão espiritual, nós nos tornamos empecilhos entre as pessoas e Deus. Os discípulos, eles se acharam no direito de determinar quem se aproximava ou não de Deus. E eles se acharam por um momento, que estava ali sob o controle da situação. Ai de nós, quando de alguma maneira, consciente ou inconsciente, impedirmos, dificultarmos, servirmos de obstáculo com relação à aproximação, o relacionamento, a comunhão das crianças com Jesus. A segunda lição que nós tiramos dessa história é o caminho para Deus. O acesso que Jesus abre às crianças nos mostra que Deus não destaca desempenho profissional, pessoal ou posição social. Ele destaca a dependência, pureza, sinceridade. Quantas vezes o seu filho já errou? Eles deixaram de ser os seus filhos? E quantas vezes você mandou eles irem embora por causa dos seus erros? Esse é o princípio, né? A diferença é que a criança, ao errar, ela recorre aos seus pais em busca de perdão. O perdão dos seus pais, consequentemente, lança fora o fardo da culpa. A terceira lição que nós tiramos dessa história é aprendendo a ser como criança. A ligação que existe entre Jesus e as crianças nos ensina que a alma sincera que o busca não é desprezada. Mesmo em meio às adversidades da vida, o Senhor, Ele cuida da alma que verdadeiramente depende e recorre a Ele. As crianças, elas não estão preocupadas com rótulos, com posições, títulos. Elas querem brincar, querem viver. As crianças estão sempre dispostas a servir, pois elas gostam de ser úteis.
né? E mesmo quando elas são repreendidas, elas permanecem dispostas a aprender, a ajudar. As crianças, elas se quebrantam e perdoam mais prontamente. E elas não guardam rancor e nem permanecem empurradas por muito tempo. Que possamos aprender a sermos como crianças. A quarta e última lição que nós tiramos dessa história é que dos tais é o reino de Deus. Se o reino de Deus pertence a alguém além do próprio, ele pertence às crianças. E mais, certa vez, chamando uma criança, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Uma coisa interessante é que nós é quem devemos ensinar à criança o caminho em que elas devem andar, mas também devemos aprender com elas como entrar no reino dos céus. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Este ainda é o desejo de Deus no mundo moderno, tecnológico, né, e corrido dos nossos dias. Temos tirado tempo para tomar nossas crianças nos braços, orar com elas e abençoá-las? Ou nós estamos tão ocupados que não podemos oferecer os nossos braços e mãos ao Senhor para que Ele possa, através de nós, abençoar nossas crianças? Ao contrário do que muitos adultos pensam, as crianças, elas creem sim em Jesus. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, as crianças, elas não vão aos cultos apenas para comer biscoito, né, para tomar água, para ir ao banheiro, para ficar correndo pelo corredor. Não. Elas também podem e devem correr para os braços de Jesus, tocar neles, serem tocadas e abençoadas por Ele. Não os embaraceis, disse Jesus. De forma alguma devemos agir como os discípulos, que tentaram impedir que as crianças se aproximassem do Senhor por causa da sua espontaneidade, da sua inquietação, que é natural mesmo da criança, né? Elas são crianças. Nós sabemos, e as crianças melhor sabem, que podem sim ficar quietas, sentadas, concentradas por um determinado período de tempo. E a televisão e os videogames estão aí para isso, né? É lógico que temos que ter o bom senso e não esperar que as crianças muito pequenas se interessem pela pregação, né? Ou pelos ensinos que não estão entendendo. Mas elas devem sim serem ensinadas desde cedo que quando uma pessoa está falando, as outras devem permanecer caladas e atenciosas, porque isso é educado. É provável que as crianças não aprendam nada com a palavra ministrada, mas certamente aprenderão com a disciplina de ter que se calar, que ter que ficar ali quieta por um determinado tempo, né? E quando nós estamos congregados em nome de Jesus, Ele se faz presente. E por isso nós precisamos deixar que as crianças vá até Ele. Deus não faz acepção de pessoas e também não faz acepção de idade. Desde o ventre materno, Ele se importa conosco e até a nossa velhice ainda se importará conosco e cuidará de nós. Que possamos aprender a sermos como criança e que possamos permitir que as crianças elas se aproximem de Deus. Que Deus abençoe você.